Irmãos, eu tenho alguns dias, um texto está no meu coração, e eu confesso para vocês que durante a semana eu meditei muito nele, li muito ele. Com certeza não consegui extrair muita coisa, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável, mas eu quero repartir com vocês um pouco daquilo que o Senhor falou comigo em 2 Coríntios 4. Eu quero começar lendo o versículo 7, depois nós vamos voltar para o versículo 1 e fazer uma leitura até o versículo 12 e vamos comentando algumas coisas para que a gente possa, para que eu possa repartir com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. No versículo 7, aqui a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Na primeira carta ele teve que corrigir assim, muita força a igreja, porque a igreja de Corinto era uma igreja que era riquíssima em dons, ela tinha todos os dons manifestos dentro dela, nas reuniões, nos encontros, mas a igreja havia permitido que o mundo tivesse entrado para dentro da igreja, ou seja, os pecados, aquilo que no mundo é normal, que dentro da igreja não é, a igreja permitiu que entrasse e os irmãos ali tinham dons espirituais, eram irmãos salvos, convertidos, mas estavam vivendo como mundanos, estavam vivendo como pessoas que não eram tementes a Deus. E aí Paulo vem e corrige a igreja. Agora na segunda carta, ele vem trazer uma outra base, ele vem falando muito sobre os sofrimentos que ele tem passado por ser apóstolo e por ser está dando resposta ao chamado de Deus para a vida dele. E dentro desse contexto todo, ele fala umas coisas muito importantes para nós entendermos como igreja e principalmente para nós entendermos como cristãos, como indivíduos cristãos, como pessoalmente eu. Tem a parte que é para nós todos como igreja, mas tem aquela parte que é para mim, como filho de Deus, como cristão, como chamado por Deus. Então Paulo ele vem repartindo todas essas verdades aqui na segunda carta. No versículo 7 ele diz assim: porém, nós temos esse tesouro espiritual, somos como... Vamos de novo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Paulo aqui ele fala sobre um tesouro que está colocado dentro de potes de barro. Os potes, fica muito claro que quem é o pote de barro aqui? Somos nós. Ele diz assim: porém nós temos esse tesouro dentro, como dentro de potes de barro. Então Paulo ele nos identifica como potes de barro. Isso tem um significado muito especial que nós vamos ver depois. E ele fala de um tesouro que foi colocado dentro desses potes. Nós sabemos que esse tesouro é a vida de Cristo em nós. Aquele mistério que estava oculto durante séculos, que agora foi revelado à igreja, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Com isso em mente, eu gostaria de voltar agora para o versículo 1 e começar a fazer uma leitura aqui, alguns versículos, e a gente vai comentando algumas coisas para trazer um pano de fundo e depois encerrar com aquele texto e entender um pouco melhor o que isso significa para nós, tá bem? No versículo 1 então, de 2 Coríntios 4, Paulo ele diz assim: Deus na sua misericórdia nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Para entender qual é a tarefa, nós precisamos saber o que fala no capítulo 3 de 2 Coríntios. E ali no capítulo 3, Paulo ele traz uma instrução e uma palavra para a igreja, mostrando o ministério que nós recebemos da parte de Deus. E dentro desse ministério que nós recebemos da parte de Deus, que é um ministério glorioso, porque esse ministério ele oferece salvação para as pessoas. Ele oferece vida eterna, ele oferece justificação, é um ministério que pode transformar vidas. E por isso que Paulo diz que pela misericórdia nós recebemos esse ministério, essa tarefa, e aí ele diz que por isso
nunca ficamos desanimados. Aqui depois Paulo vai começar a falar mais para frente dos sofrimentos que ele teve, das dificuldades que ele teve. É interessante ler todo o livro de 2 Coríntios, porque Paulo vai desenvolvendo isso até chegar aqui, até chegar nesse ponto que nós estamos agora. Mas o que eu gostaria de frisar assim, começando aqui por esse texto, é que como nós, como vasos de barro, dentro de nós existe uma riqueza muito grande. E isso foi nos dado pela misericórdia de Deus. E junto com essa riqueza foi nos dado também uma tarefa. E essa tarefa é de proclamar o reino de Deus por onde quer que nós andarmos. E Paulo, ele fala que essa tarefa ela é tão importante, tão gloriosa, tão tremenda, que não importam os sofrimentos que vêm, as dificuldades que vêm, ele não desanima. Quer dizer que ele não tem luta, não tem dificuldade? Eu acho que Paulo é um dos caras na Bíblia que pode deixar muito claro, pelo testemunho que tem, o que é sofrer por Jesus. E no meio disso tudo, ele diz que não desanima. Lá no capítulo 1 de 2 Coríntios, é interessante que Paulo diz assim, em determinado momento, ele diz: vocês não ignoram as tribulações que nós tivemos em Éfeso, a ponto de ficarmos desesperados da nossa própria vida. Em outra versão diz, a ponto de achar que nós não iríamos sair da situação ou vencer a morte. Aí ele continua dizendo assim, mas isso tudo foi necessário para que nós aprendêssemos a não mais confiar em nós mesmos, mas confiar em Deus. Então a confiança dele está em Deus, por isso que ele não desanima. E aqui ele nos traz uma grande lição. Aonde está a nossa confiança? Onde nós temos colocado a nossa confiança hoje? No meio dessa pandemia, no meio das dificuldades econômicas que estão aí, que ainda virão, aonde está a nossa confiança? O que é que nos faz não desanimar? Eu creio que, assim como já aconteceu muitas vezes comigo, não é diferente para ti, a gente até às vezes declara, estou desanimado. E eu tenho falado com os irmãos e tenho percebido mesmo na minha vida que existe uma investida muito grande da parte do inimigo para tirar o nosso ânimo, para nos levar a um desânimo mesmo. Mas eu penso que o que nos mantém firmes e não desanimar, para não desanimar, é a gente ter uma convicção daquilo que Deus colocou em nós, o que Ele espera de nós. Ele colocou um tesouro, seu filho, e espera o que de nós? Que a gente testemunhe a respeito desse filho, desse tesouro. E isso leva Paulo a declarar que ele não desanimou, né? No versículo 2 ele continua, nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Eu lembro de uma palavra lá em Atos que fala que a igreja, no início dela, ela contava com a simpatia de todo o povo. E a igreja ela contava com a simpatia de todo o povo, com certeza, porque naquela ocasião, assim como Paulo está declarando aqui, que eles agiam e viviam na luz, não escondiam as coisas. Eles declaravam que era verdade, não adulteravam o Evangelho, não mudavam o Evangelho dependendo em que classe social estivessem, ao que círculo de pessoas estavam inseridos, eles não mudavam o Evangelho. E aqui vem uma direção para nós também, nesse proclamar o Evangelho, nessa tarefa que nos foi dada, a gente precisa ter sempre em mente de proclamar o único Evangelho que existe. O único Evangelho que é verdadeiro, que é real. Nunca antes na história da humanidade foi proclamado tanto a palavra de Deus. Hoje, através da internet, todos os meios de comunicação, mas a internet veio revolucionar isso. Então nunca foi tão proclamado. Eu creio que ainda tem lugares onde não chegou o Evangelho, mas isso tem diminuído assim muito rapidamente mesmo. Por quê? Porque vieram ferramentas e meios para que fosse proclamado. O problema, no meu ponto de vista hoje, está sendo que tipo de Evangelho está sendo proclamado.
Porque na verdade a tarefa que nos foi dada por Deus foi de proclamar o Evangelho. Mas existe um único Evangelho para ser proclamado. Não existe 2, 3, 4. Não existe nenhum outro a não ser o verdadeiro Evangelho, onde a centralidade, a pessoa central dele é Jesus. Qualquer coisa, qualquer Evangelho que foge de Jesus é outro Evangelho. E outro Evangelho não é a verdade. Então, quando a gente vai pensar no que a palavra nos fala a respeito dos dias que nós estamos vivendo nesses últimos dias, fala que iriam surgir muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, e iriam ensinar outro evangelho. A palavra chega a dizer que seriam ensino de demônios. Mas é interessante que o inimigo, Satanás, ele pega e maqueia um evangelho e ele usa pessoas que aparentemente são filhos de Deus, aparentemente são verdadeiros, mas como o evangelho é falso, quem está proclamando também normalmente é. Pode haver equívocos, né? Anunciando alguma coisa, estou equivocado em alguma coisa, mas normalmente, vocês podem prestar atenção nisso, uma pessoa que fala alguma coisa da palavra, que depois se dá conta, poxa, mas isso aqui não é assim, eu errei, ela vem e se retrata. Ela vem e fala a verdade. Diferente do falso profeta, do falso mestre, do falso pastor. Ele pega uma mentira, uma meia verdade normalmente, firma o pé em cima dela e não abre mão. E o mais interessante de tudo isso é que esse tipo de evangelho junta multidões. Para ver como é terrível isso. Então nós precisamos prestar muita atenção. Primeiro, para não ser enganado por um falso evangelho, pregado por um falso pregador. E por outro lado, nós temos que ter muita firmeza de qual é o verdadeiro evangelho para pregar só ele. E o verdadeiro evangelho é muito simples, irmãos. A gente não precisa ficar enrolando. O verdadeiro evangelho fala de que o homem precisa de um Salvador. Porque o homem pecou e se rebelou contra Deus. E esse Salvador é Jesus. Toda a salvação está nele. Pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos deu seu Filho que morreu numa cruz por nós. E nessa cruz, Ele nos garantiu o perdão dos nossos pecados e também nos garantiu a vida eterna. Na cruz, Ele mudou a nossa história. E nós precisamos desse Salvador. Não há outro. Não há outro nome que possa ser colocado acima do nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual alguém possa ser salvo. Apenas Jesus é o Salvador. E todo homem, toda a humanidade precisa de um Salvador. Não, as nossas boas obras não vão nos levar para a eternidade com Deus. Nós precisamos de um Salvador. Sabe, o verdadeiro evangelho, então, não precisa ficar batendo na ferida de alguém. Não precisa ficar batendo no pecado de alguém. Não precisa dizer para ela, ei, tu é pecador. Eu também sou, também fui. Fiz muitas coisas erradas, mas meu Senhor me limpou de todos os meus pecados e hoje eu tenho vida garantida e vida eterna com Deus. E essa vida é para ti também. Não importa quem tu é, como tu vive, o que tu fez. Essa vida eterna é para ti. Mediante Jesus. Porque uma vez que a pessoa olha para Jesus e se converte, nasce de novo, ela muda de vida. Muda de vida. O que eu penso é que muitas vezes não se vê mudança de vida porque não houve um novo nascimento. Mas a pessoa que olha para Jesus e nasce de novo, ela muda de vida. Não precisa haver uma lei sendo aplicada para ela mudar de vida. Não, ela vai mudar porque a vida eterna está habitando nela agora. Versículo 13, ele diz, porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Essa semana eu vi um vídeo que me chocou assim bastante. Vocês sabem que foi legalizado o aborto na Argentina até, não sei que semana lá, de gestação. E eu vi um vídeo de uma praça, uma das principais praças lá da Argentina, lotado de mulheres festejando aquela conquista, festejando o assassinato.
festejando o homicídio, festejando tirar uma criança, uma vida, aos pedaços de dentro do útero de uma mãe. O que será que é isso, irmãos? Além de uma cegueira espiritual tão grande, de uma mente cauterizada tão grande, a ponto de festejar a morte. Entende? O Deus desse século, ele tem cegado o entendimento de muitos, para que não creiam mesmo. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei pensando, como pode? O que é gerado na mente de uma pessoa para festejar esse tipo de situação? E não era só festejar, porque eram militantes mesmo, estavam lá exigindo aquilo, e quando conseguiram então aquela abominação, porque é uma verdadeira abominação, porque, irmãos, isso é sacrifício humano. Quem é que está se alimentando disso? Satanás e seus demônios. Isso é sacrifício humano, não tem outro nome. E ali existia um culto ao sacrifício humano. Sabe? Isso é esse século. Isso são os dias que nós estamos vivendo. E não vamos nos enganar, porque está chegando no Brasil. Só não está aqui ainda por detalhes. Mas é a tendência, o mundo inteiro está está seguindo uma agenda maravilhosa, pensada por homens muito maravilhosos, estudiosos, que na verdade é abominação ao Senhor. Mas a gente sabe que isso tudo precisa acontecer, porque são o início das dores, daquelas coisas que precisam acontecer para que o Senhor volte para botar fim nessa bagunça e governar essa terra. Então nossa esperança está nele. Os que se perdem, então, é porque ficam cegados pelo Deus desse século. Eu fico pensando, eu fiquei meditando nisso, eu fiquei pensando, será que eu tenho escolha de não ser cego pelo Deus desse século? Ou será que algumas pessoas são mais suscetíveis, outras menos? E o que veio ao meu coração é que, na verdade, não é simplesmente, vem, eu vou cegar o Sérgio, ou eu vou cegar a Ana, ou eu vou cegar a Miriam. Não, existe uma atenção nossa para esse Deus, a ponto de ser cego por ele, e a ponto de não ter salvação. Agora, qual é a nossa garantia de não passar por isso? Para não ter perigo de nós também ficarmos cegos, ou sermos cegados pelo Deus desse século. Qual é a garantia que nós temos? É colocar os nossos olhos, Hebreus, colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Enquanto que nós estamos com os nossos olhos em Jesus, irmãos, não tem demônio, capiroto do mundo que pode cegar os nossos olhos. Porque a luz que está em Cristo, ela não permite que as trevas venham nos cegar. Então nós precisamos olhar firmemente para o Senhor. Infelizmente, nesse contexto todo, Satanás tem usado, como eu falei, falsos mestres, falsos profetas, para trazer falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos evangelhos, a ponto de cegar a muitos também. Versículo 5 diz: pois não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso que nos traz, é isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Não anunciar a nós mesmos. Hoje eu percebo, sim, com tristeza, que no meio evangélico existem tantos homens, mulheres anunciando a si mesmos e não anunciando a Cristo. Os holofotes não estão em Jesus, estão em mim. Eu preciso brilhar. Eu preciso ser o cara. Eu preciso ter mais curtidas lá nas redes sociais. Eu preciso ser o cara mais comentado. Irmãos, o Evangelho é simples,
E as pessoas que anunciam o Evangelho são simples. São simples. Quando tu perceber que alguém começa a virar estrela, toma cuidado. Porque só tem um que é a estrela da manhã, que é Jesus. Então, às vezes a gente precisa ser mais seletivo naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente empresta nossos ouvidos para ouvir. A gente precisa ser cuidadoso com isso, para não entrar em enganos, né? E o que eu tenho falado muito aqui com vocês é a necessidade de a gente não viver de vídeo em vídeo, tá? O vídeo, ele fala da revelação do outro, mas eu preciso ter a minha, e a minha eu busco em Deus, eu não busco no vídeo. Então eu não sei como é a tua relação com isso. Eu não estou dizendo que tu não pode olhar, não pode, né? Não estou falando nada disso, tem muita coisa boa. Mas vigia, te cuida, guarda teu coração, para não entrar algum engano aí. O verdadeiro evangelho que nós precisamos pregar, irmãos, que é esse que não anunciamos a nós, mas anunciamos a Cristo, Ele que revela na sua própria face a glória de Deus. Até Jesus vir a esse mundo, os homens não podiam dizer, nós vimos a Deus, ou vimos como Deus age, como Ele faz, na prática, né? Eles tinham uma vaga experiência. Agora, quando Jesus veio, Ele veio trazer o caráter de Deus vivo. Ele encarnou isso aqui, Ele mostrou de fato como Deus vive, como age, o que Ele faz, como Ele pensa. Jesus mostrou isso, Ele mostrou a glória do Pai na própria vida dele. E o Evangelho que nós precisamos anunciar, irmãos, ele não apresenta Deus como um Papai Noel, como eu vejo muitos evangelhos sendo anunciados por ele. Aquele Deus que dá tudo, aquele Deus que se não te der, está sendo injusto contigo. Outro dia eu vi um sujeito aí dizendo que tu tinha que exigir de Deus. Mas quem é a criatura para exigir do Criador? Isso é heresia, isso é ensino de demônio. A gente não exige de Deus. A gente se coloca debaixo da graça dele que nos dá por nós não merecermos. A gente não exige dele. Como assim exige? Exige porque o que eu fiz para merecer? Nada. Então, a gente não apresenta um Deus como Papai Noel. Quando tu apresentar o Evangelho para alguém, não apresenta ele, Deus, como aquele cara que vai te dar tudo, que tu escreve uma cartinha e ele vai te dar um presente. Deus nos presenteia? Sim. Muito, muito mais do que nós imaginamos. Nos dá tudo o que nós queremos? Não. Porque tem coisas que são nocivas, tem coisas que vão fazer mal, mesmo que pareçam tão inofensivas. Mas Deus conhece a nossa vida, conhece o contexto que nós estamos inseridos, então coisas boas podem nos fazer mal, e Deus sabe disso, e porque Ele nos ama, é nosso Pai, Ele cuida de nós e não nos dá tudo o que nós queremos, mas Ele dá tudo o que nós precisamos. Nós também não devemos proclamar um Evangelho que mostra Deus como um carrasco implacável, porque Deus não é um carrasco implacável. Deus é um Pai de amor. Ele corrige os filhos, corrige, mas não como um carrasco. Ele ama, Ele cuida, Ele guarda, Ele ensina, Ele protege, Ele dá umas varadinhas quando precisa. Deus, Ele é um Deus de amor, de misericórdia, um Pai amoroso que cuida de nós. É esse que nós devemos primeiro conhecer e depois pregar, falar. E, na verdade, eu penso que o verdadeiro Evangelho ele é pregado com muito poucas palavras. Ele é pregado mais com a vida. Aquilo que as pessoas veem em nós. Porque isso é outra coisa que está muito cheio por aí, né? E infelizmente isso contaminou a igreja no sentido de se pregar muito e se viver pouco. É o farisaísmo, né? Os fariseus batiam no peito e diziam: vocês precisam obedecer à lei, mas eles próprios não obedeciam. Isso é farisaísmo.
Vocês já se deram conta com quem Deus teve, com quem Jesus teve os grandes embates dele na palavra, que estão registrados na palavra, onde Jesus pegou o rei, onde Jesus partiu para cima dos caras, chamou eles de raça de víbora, de sepulcro fedorento, né? Falou coisas muito fortes. Foi para os pecadores que ele fez isso? Foi para a mulher adúltera lá? Foi para samaritana? Não foi, né? Foi sempre os fariseus. Os fariseus e os publicanos, que batiam peito, os escribas, né? Batiam peito, nós somos bons. Era com esse que Jesus pegava pesadíssimo. Com os pecadores, ele abraçava, ele amava, ele curava, ele servia. Olha que diferença. É um Deus carrasco? Não. É um Deus justo, de amor, que nos ama, que nos quer bem. Porém, versículo 7, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Agora, todo esse evangelho, irmãos, ele está depositado dentro de nós na pessoa de Jesus. E é esse Jesus que está dentro de nós, ele não está lá condicionado como um tesouro que talvez um dia vai ser encontrado, ou a gente precisa escavar para ver se um dia a gente encontra, ou pegar um mapa do tesouro e seguir os passos para daí chegar lá no Jesus que está dentro de nós. Não, ele está aqui. E à medida que eu creio nisso, ele vive através de mim. Então, Paulo ele diz que esses tesouros, esse tesouro que Jesus está colocado dentro de vaso de barro. O vaso de barro ele tem por característica ser frágil. O vaso de barro, quando tu maneja com o vaso de barro, tem que tomar cuidado com ele. Se deixar ele cair, ele vai quebrar. Então é algo frágil. O vaso de barro não é valioso. Paulo está dizendo que o tesouro está dentro do vaso, mas não é o vaso que é valioso. O vaso se torna valioso pelo tesouro que está nele. Nós temos valor para Deus, e muito valor para Deus, um valor eterno para Deus, porque existe um tesouro em nós. E o tesouro que está em nós é Jesus Cristo. Então tu tem valor, eu tenho valor. Sabe, isso é uma luta que muitos de nós enfrentam, nos sentir sem valor. Achar que Deus não gosta de nós, achar que Deus não nos ama, achar que Deus está bravo, está irritado, está pronto para nos matar, para nos castigar terrivelmente. Irmãos, isso é um engano. Nós temos um valor eterno, um valor que não dá para contabilizar nessa terra, pelo tesouro que está colocado dentro de nós. Então, por mais que às vezes a gente pense que não tem valor, o que precisa se fazer é com fé, porque não é com olhos naturais que se vê, mas com olhos da fé, olhar para quem está dentro de nós, que é Jesus. E essa riqueza que está dentro de nós, ela é derramada para fora e ela é ministrada sobre outras vidas. E aqui nós vemos algo interessante acontecendo. No versículo 8, Paulo diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo durante a vida inteira. Estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Sabe, irmãos, nada passa desapercebido para Deus. Paulo, ele tinha uma convicção muito grande a respeito daquilo que ele havia recebido de Deus, que era o tesouro que estava depositado dentro dele e que nada podia tirar esse tesouro dele. Por vezes, Deus permite que esse vaso seja chacoalhado. E aí Paulo nos fala ali, nós somos, como ele diz lá no início, muitas vezes ficamos aflitos, mas não derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas não ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos
gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então, Paulo, ele pega e faz essa analogia, e ele diz, olha, eu tenho certeza que o tesouro que está em mim, pelo valor que ele tem, vale a pena eu não desanimar. Não importa o que aconteça, sempre vai ter um recurso nesse tesouro, do qual eu posso pegar e do qual eu posso me alimentar para continuar vivendo. Então, por vezes, Deus ele permite que tribulações aconteçam na nossa vida. Dificuldades, perseguições. A gente, na verdade, fala de perseguição aqui, mas a gente não faz ideia do que é isso. Tá? O colega chamar a gente de crentezinho, isso não é perseguição, irmãos. Isso aí sabe, quando a gente pensa em perseguição que acontece aí mundo afora, sobre os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, nós ainda não conhecemos isso. Tomara que Deus nos livre. Tomara. Mas se vier a perseguição, se vier a dor, se vier a perseguição de fato, como a gente vê na própria palavra, eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho certeza de que nós não temos capacidade e recurso em nós mesmos para suportar uma tribulação para valer, ou uma perseguição. Mas o tesouro que está em nós nos dá a garantia de que nós podemos e vamos suportar. Por que eu falo isso? Quando eu era adolescente, eu li muitos livros, foi onde eu comecei a ler muito, que falava sobre a perseguição que acontecia atrás da antiga cortina de ferro, os países comunistas lá da antiga União Soviética. E eram relatos verdadeiros, testemunhos verdadeiros, e coisas terríveis que os irmãos passavam nas prisões comunistas. E eu li aquelas coisas e vinham dois sentimentos sobre mim. Um era, ficava maravilhado por eles poderem suportar, e o outro era, será que eu conseguiria? E eu andei muito tempo nisso na minha cabeça. Será que se viesse alguma coisa dessa sobre a minha vida, eu iria suportar a ponto de não negar a Cristo, que é o meu Senhor, a quem eu amo? Mas amadurecendo e entendendo um pouco melhor a palavra, principalmente a vida cristã, e principalmente depois que eu entendi que Cristo vive em mim, eu não tenho dúvida de uma coisa: irmãos, se vier a perseguição sobre a nossa vida, nós não somos capazes de suportar ela, mas existe algo em nós que é sobrenatural. Aquilo que acontecia com aqueles irmãos era sobrenatural. Era sobrenatural. Um menino ficar parado uma noite inteira na neve, 40 graus negativos, era uma prisão na Sibéria, e ficou lá parado só com uma roupa de baixo. E não sentiu frio. E não morreu congelado. Não teve hipotermia. O que é isso? Não é sobrenatural, não é um milagre? Então eu acredito que se nós tivermos que suportar esse tipo de situação, esse tipo de perseguição mesmo, existe algo sobrenatural que vai se manifestar. Por isso que nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. É algo sobrenatural. É algo que nós não entendemos. Hudson Taylor, que foi o missionário, o primeiro missionário que levou o evangelho para o interior da China, ele disse uma coisa, ele dizia, algumas vezes ele dizia assim: todos os gigantes da fé foram homens fracos que fizeram grandes coisas por Deus, pois contaram com a sua presença. Irmãos, a nossa garantia é a presença de Deus em nós. A nossa garantia para todas as coisas é Cristo em nós, a esperança da glória. A pressão, ela vem manifestar a verdadeira identidade que está dentro de nós. A pressão, ela manifesta a vida que está depositada dentro de nós, que é a vida de Cristo. E eu estou terminando, a gente vai começar a louvar o Senhor agora, e eu só queria trazer mais uma pequena analogia para a gente entender essa questão do tesouro que está em nós. Quando que eu meditava nisso, me veio a imagem daqueles filmes que a gente olha de caça ao tesouro, do Indiana Jones, esses filmes assim de caça ao tesouro. Vocês já se deram conta que normalmente o tesouro está num caixote velho, escondido ou perdido em algum lugar, num baú velho? E muitas vezes esse baú velho está no meio de um monte de outros baús velhos. E muitas vezes ele é encontrado por uma casa. Quando Paulo ele faz a analogia de que nós somos vasos de barro,
A gente poderia dizer que a gente é esse velho caixote. Como esse velho caixote, existem muitas marcas em nós que o tempo colocou que nós não gostamos de ver. Existem marcas que vieram com relacionamentos frustrados, que vieram com pais dominadores ou com abusos e vieram marcar esses caixotes que representam a nossa vida, esses baús que representam a nossa vida. Mas sabe, irmãos, que não importa a marca que tu tenha, o que tenha sido feito na tua vida, que tenha sido feito para tirar o teu valor. Não importa que tipo de coisa que possa ter acontecido em algum momento sobre a tua vida, que tenha ter sido usado pelo inimigo para tirar o teu valor. A partir do momento que tu creu em Jesus, a partir do momento que tu olhou para a cruz e para a obra que Jesus consumou lá, um tesouro foi colocado dentro desse baú. E é interessante que o baú ele não é feito novo de fora para dentro, ele é feito novo de dentro para fora. É por isso que o tesouro que está em nós, ele está se manifestando aos poucos e vai nos tornando novo em todos os aspectos de nossa vida. O tesouro que está dentro de nós está curando as marcas e as feridas da nossa alma. E um dia esse tesouro que está dentro de nós vai nos dar também um novo corpo, completamente glorificado, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de deficiência. Mas o tesouro, ele está lá dentro e ele está vindo e fazendo a obra dele de dentro para fora. Então, Paulo nos ensina a olhar todas as coisas com olhos espirituais. Então, eu quero te incentivar a começar por ti, a todos os dias te olhar no espelho e te ver com olhos espirituais. E saber que dentro de ti está um grande tesouro. E que para ti foi dada a incumbência de repartir esse tesouro com outras pessoas. Às vezes, o teu vaso é chacoalhado e esse tesouro, ele transborda e cai na vida de um irmão, na vida de uma irmã, na vida de um parente, na vida de alguém lá no teu trabalho, e chama a atenção dele e ele quer Jesus. Mas normalmente, o que Deus espera que aconteça é que o vaso não precise ser chacoalhado, é que simplesmente a gente tenha a disposição de pegar um pouquinho desse tesouro e repartir com aqueles que estão ao nosso redor. Ele nos chama a viver a vida a partir do nosso interior, a partir da vida de Cristo, do poder da ressurreição que existe dentro de nós. Amém, irmãos?